Então você veio. Pois bem, eu vou contar hoje para vocês uma história de um crime bárbaro, que inclusive chocou todo o Brasil no ano de 1973. O caso da menina Araceli, que mesmo depois de tantos anos, continua sendo um grande mistério. Essa história marcou minha vida por ter sido uma das primeiras em que trabalhei. Então, hoje eu vou contar detalhes sobre a angústia do caso da menina Araceli. Talvez você nem fosse nascido na época em que Araceli desapareceu, mas com certeza seus pais, ou mesmo seus avós, se lembram muito bem de como esse caso repercutiu em todo o país. O caso aconteceu na cidade de Vitória, capital do Espírito Santo. Araceli Cabreira Sánchez Crespo era filha do eletricista espanhol Gabriel Crespo e da boliviana radicada no Brasil, Lola Sánchez. No dia 18 de maio de 1973, em uma sexta-feira que parecia completamente normal, Araceli se arrumava para ir à escola. Ela estudava na escola São Pedro, no bairro Praia de Suá. E por causa do horário do ônibus, sua mãe pediu para que ela saísse mais cedo do colégio. Araceli saiu da escola e foi vista por um adolescente em um bar que tinha ali nas redondezas. Exatamente no cruzamento das avenidas Ferreira Coelho e César Ilau. O adolescente que viu Araceli no bar Oasis disse à polícia que ela não tinha entrado no ônibus e que a viu brincando com um gato no bar. Na época, essa foi a única testemunha que tinha visto Araceli na região. Depois disso, infelizmente, ela nunca mais foi vista, ao menos com vida. Naquele mesmo dia, a família de Araceli entrou em pânico. E à noite, as buscas pela garotinha começaram. Um panfleto reproduzido na coluna Coisas da Vida do Globo, na edição de 29 de maio de 1973, dizia o seguinte: 8 anos, desapareceu sexta-feira, dia 18, às 16h30, quando regressava do Colégio São Pedro. A angústia já tomava conta da família e o caso começava a repercutir nacionalmente. Durante a procura, tanto a polícia quanto os pais de Araceli tinham certeza que ela estava viva. Até parapsicólogos e videntes surgiram dizendo que ela estava viva. 4 dias depois da garotinha desaparecer, no dia 24 de maio, encontraram uma mata atrás do hospital infantil, um corpo completamente desfigurado e em estado avançado de decomposição. O cadáver era de uma criança e tudo indicava que era de Araceli. O pai de Araceli até reconheceu o corpo, mas depois voltou atrás e afirmou que não era da sua filha. Depois de um tempo, exames confirmaram que o corpo encontrado, que estava irreconhecível, era da garotinha Araceli. E foi nessa época que eu comecei a ajudar nas investigações. Alguém tinha matado a garotinha de apenas 8 anos de idade e de uma forma muito brutal. Ela foi estuprada enquanto estava nos efeitos de barbitúricos. Depois, seu corpo foi desovado no matagal. Em resumo, Araceli foi raptada, drogada, estuprada, morta e carbonizada. O caso me deixou indignado, até porque uma criança tinha sido brutalmente assassinada. E isso me incentivou a investigar o caso por conta própria. Mas quem matou Araceli? Quais foram as motivações para cometer um crime tão brutal contra uma criança indefesa? A polícia começou a investigar o caso
e as testemunhas e os primeiros suspeitos começaram a aparecer. Eu analisava os relatórios da polícia, matutava, passava noites em claro tentando entender a situação, mas não conseguia chegar a um suspeito. Até que surgiu a denúncia do promotor Volmar Bermudes, que envolvia 3 suspeitos: Paulo Constantin Elau, de 27 anos de idade, Dante Barros Michelini, de 53 anos, e Dante Filho, 23, mais conhecido como Dantinho. O curioso é que todas as pessoas suspeitas eram de famílias tradicionais do Espírito Santo. Depois de investigar cada um deles, eu vi que a família de Elau era forte no comércio da cidade e também investia no ramo de hotelaria e imóveis. Já a família Michelini, que tinha muito dinheiro, participou do crescimento econômico da cidade por ser pioneira na exportação de café. A família era tão importante que, em 1967, a principal avenida da cidade foi batizada com o nome de Dante. Como disse José Louzeiro, jornalista e escritor, autor do livro Araceli, Meu Amor, jovens ricos que jamais alguém poderia imaginar que estivessem envolvidos com crimes como o caso de Araceli, e bastava uma palavra deles, que os advogados se encarregavam de enfrentar, que eles eram inocentes. O livro, que é um romance-reportagem, chegou a ser censurado pela ditadura militar, a pedido dos advogados dos acusados. Segundo relatos, Dante Michelini aproveitou da sua influência no regime militar para facilitar a censura do livro. Eu, mesmo sendo um detetive iniciante, tinha os meus contatos e consegui ter acesso ao livro. Mas o que a acusação dizia sobre o caso? Nessa versão, Araceli teria sido sequestrada por Elau e levada para uma propriedade de Dante Michelini, na praia de Camburi. Nesse lugar, ela foi supostamente drogada, agredida e estuprada por Dantinho e Paulo. A acusação também afirmou que Araceli foi torturada por 72 horas e o excesso de barbitúricos identificados na perícia confirmaram que ela ficou em coma. Os 2 jovens tentaram levá-la até um hospital, mas infelizmente ela morreu antes. A denúncia do promotor Volmar Bermudes ainda afirmava que Dante Michelini usufruiu das influências e ligações que tinha com a polícia para dificultar o trabalho da investigação. Não posso deixar de citar que algumas testemunhas chaves da investigação morreram. Nenhuma dessas acusações que eu citei foi provada. Já na versão dos acusados, na verdade não tinha versão dos acusados. Eles evitaram falar com a imprensa e nunca foram localizados. Na época, Dante até confirmou que tinha contato com o alto escalão da polícia, mas disse que o seu envolvimento de Dantinho e de Paulo eram todos frutos de uma falsa reportagem feita por um jornalista da região. Durante as investigações, aconteceram várias coisas. Além de testemunhas terem morrido, surgiram denúncias de subornos de policiais e álibis forjados. Eu então comecei a perceber que esse era um grande caso, onde eu poderia fazer justiça e ao mesmo tempo provar que era um bom detetive. Bom, mas vamos voltar ao caso. Marisley Fernandes Muniz, uma ex-amante de Paulo Elau, e o Wilson Cabral Gomes, o mecânico, disseram à polícia que tinham visto algumas pistas. Uma delas era que Paulo teria pedido uma boneca para atrair a menina dias antes do crime. Esse fato foi noticiado em uma reportagem do Globo no dia 5 de setembro de 1977.
A reportagem também falava que Dante Michelini teria destruído provas de que ele teria comprado o silêncio tanto de testemunhas quanto de autoridades. De fato, esse acontecimento nunca foi provado pela investigação. Os anos se passaram. Eu tentava solucionar o caso, mas não conseguia encontrar provas de quem era o assassino. Em 1980, o juiz Hilton Seeley estava convencido de que os três teriam participado do crime contra Araceli, condenando Dante a 5 anos de prisão, Dantinho e Elau a 18 anos. Além disso, eles tinham que pagar uma multa de 18 mil cruzeiros. Depois do julgamento, Seeley deu uma entrevista, onde fez a seguinte afirmação sobre a sentença: foi através não só da farta prova testemunhal, mas também, sobretudo, da prova indiciária, que é chamada prova artificial indireta por circunstancial, baseada em indícios veementes, graves, sérios e em perfeita sintonia de causa e efeito com o fato principal. Com isso, eu tinha colocado fim às minhas investigações. Porém, a família Michelini, sendo poderosa e tendo grande influência no estado do Espírito Santo, não iria desistir tão fácil. Eles recorreram antes mesmo de serem presos. O Tribunal de Justiça do Espírito Santo, então, resolveu anular a sentença. E o caso, então, voltou a ser investigado. Só que desta vez estava nas mãos do juiz Paulo Copólio. Eu me lembro que Paulo passou cerca de 5 anos estudando os longos 39 processos e resolveu que a condenação realmente deveria ser anulada. O resultado? Nenhum dos 3 acusados chegou a cumprir pena pelo crime. Atualmente, Araceli teria 45 anos de idade, mas até hoje o seu caso permanece um grande mistério. Depois da anulação da condenação dos 3 suspeitos, o caso foi arquivado pela Justiça. Eu até tentei investigar, mas não consegui provas. Nenhuma prova suficiente para culpar os acusados. Após a morte da garota, os pais de Araceli se divorciaram. Lola, mãe de Araceli, foi para a Bolívia no ano da morte de sua filha. E retornou depois de 1 ano e pouco. Depois ela voltou para a Bolívia, onde se casou novamente e teve outras 2 filhas. O pai de Araceli também se casou e teve uma filha e um filho. Gabriel Sanches, o pai, morreu no ano de 2001. Já Lola é viúva e continua vivendo na Bolívia. A família de Araceli ficou em silêncio durante muitos anos. Mas em 2016, o irmão da garota, Carlos Cabreira Crespo, finalmente resolveu falar. Hoje, vivendo no Canadá junto com a esposa e filhos, Carlos diz que o que ficou foi a sensação de impunidade. Ele afirmou que acredita na justiça divina e que a pessoa que fez tudo isso deve ter sofrido muito na vida. Na tela, vocês podem ver o antes e o depois dos locais envolvidos no caso. O Colégio São Pedro, de onde saiu Araceli, no dia em que sumiu, não existe mais. No lugar foi construída uma igreja. Já o bar franciscano, propriedade da família Michelini, para onde Araceli supostamente teria sido levada, foi demolido. Hoje é apenas um lote vago. Já o Bar Oasis, onde Araceli foi vista pela última vez, no cruzamento da Rua Ferreira Coelho e a Avenida César Elau, atualmente é uma loja de cosméticos.
Os culpados nunca foram encontrados e a impunidade foi o que restou deste crime tão terrível. No ano de 2000, o dia do crime se tornou o Dia Nacional do Combate ao Abuso e à Exploração Sexual de Crianças e Adolescentes. Esse foi um dos meus primeiros casos e também a minha primeira decepção. Apesar de eu ter me esforçado para descobrir quem eram os assassinos, o caso foi arquivado e a impunidade infelizmente prevaleceu. Esse foi o triste caso da garotinha Araceli. Nos encontramos no próximo vídeo, ok? Até mais!